Shine, it's your golden hour. You slow down O podcast Memória do Futuro é uma viagem pela história do desporto em Guimarães. Uma viagem feita de memórias, locais, histórias e protagonistas. O meu nome é Andreia Barradas e hoje converso com António Magalhães. António Magalhães, muito obrigada pela sua presença neste espaço que pretende, no fundo, contar um pouco daquela que foi a história do desporto em Guimarães e, portanto, era impossível começar este programa sem a sua presença, até porque o António faz parte de uma mudança de paradigma muito forte na cidade. Eu diria que o marco da sua gestão talvez tenha sido a diferença, ou separar o que é o desporto para o cidadão do desporto dos clubes. Concorda? Concordo. Concordo. A nossa preocupação de fundo foi exatamente complementar aquilo que era a atividade tradicional, assente sobretudo no espaço da cidade, no Vitória de Guimarães, mas depois também tinha clubes de vila. Nas vilas de Guimarães também havia clubes, mas não tinham grande expressão, o Vitória sim, mas faltava um elemento fundamental para aquilo que era a necessidade da população em geral ter algo onde pudesse sentir-se bem, praticar o desporto e viver a sua cidade. Claro, claro que sim. A sua gestão conhece também tempos bastante diferentes de, por exemplo, António Xavier. E refiro-me a António Xavier simplesmente porque foi o nosso último convidado e é importante também atribuirmos algum sentido cronológico a este tema para quem nos está a ouvir. O seu tempo conhece subsídios da Comunidade Europeia, que é uma novidade bastante grande, uma maior organização por parte dos clubes naquelas que também são os pedidos à Câmara Municipal de financiamento e tudo isso faz a diferença. Falamos, por exemplo, de cerca de um orçamento de 15 milhões que são investidos em vários equipamentos desportivos na cidade e eu de seguida até os gostava de referir. Mas, António, falávamos um pouco antes de nos sentarmos aqui e antes mesmo de falarmos dos equipamentos, era interessante ouvir a perspectiva que estava a dar. Que foi possível fazer coisas de facto totalmente diferentes do seu anterior? Sim, o António Xavier era um excelente amigo, é um excelente amigo, não tinha grande propensão, do meu ponto de vista, para limar as arestas de uma turbulência genérica que caracterizava as instituições na cidade. Recebemos uma herança dele que foi proveitosa para Guimarães, mas a componente da responsabilidade ainda caiu muito sobre nós. Okay. Porquê? Porque ele não tinha recursos e nós começámos a ter mais recursos. Estou a falar do pavilhão do Francisco de Holanda. E a partir daqui nós começámos a entender que era necessário dar alguma ordem àquilo que era o desporto tradicional de Guimarães, com os subsídios que era possível fazer ou dar, mas recebendo contrapartidas. Nós nunca dávamos recursos que não tivessem uma contrapartida para podermos investir naquilo que era o interesse comunitário. Isso verificou-se devagarinho primeiro porque não havia nada, depois começamos a ter mais recursos, começámos a ter recursos também de fundos comunitários, como já referiu, e culminamos em grande com a reabilitação do estádio do Vitória e, para além disso, neste caso o futebol profissional, assente sobretudo naquilo que era a necessidade de termos um estádio para poder receber o Euro. Mas a sua gestão vai muito além do futebol e é esse vai, marcos. já lá chegamos. É muito já lá importante chegamos. referirmos isso. Mas era importante ter isto, porque nessa luta para termos o estádio, porque era o mais reclamado pela população. Verdade. É bom ter isso em conta. Sim, até porque não havia um grande amor por outras modalidades, porque elas também não estavam muito exploradas na cidade, não é? Também é verdade. Mas, de qualquer modo, isso foi fundamental, porque deu uma luta grande, porque o primeiro-ministro da época não queria, e era
tinha uma boa relação comigo e disse: como é que tu queres que nós façamos 2 estádios com 20 km de distância? E não é possível. Não há justificação, não é? E eu disse: Primeiro-Ministro, se não houver aqui, o senhor vai ter aqui uma batalha campal entre Braga e Guimarães, porque isto é uma chatice, é uma coisa do passado, com problemas graves, de disputa no que diz respeito à capacidade de cada um deles, e, portanto, conseguimos ultrapassar esse problema. Mas, além disso, como disse há bocadinho, houve, de facto, uma capacidade de nós podermos levar à prática projetos de índole mais caseira, se quiser, espalhados por todo o Concelho. Sim, Nós demos apoio para todo o Concelho. As pessoas pediam, sobretudo as juntas de freguesia, em alguns casos eram exagerados e, portanto, não levavam o que queriam, mas sempre que foi possível diversificar isso. A esse nível, nas juntas de freguesia, tudo bem. Podemos dizer que a palavra de ordem na sua gestão com fundos europeus é, sobretudo, a redistribuição. Também, sobretudo a Tentar distribuição. chegar a todos. Distribuição E daí que ninguém pudesse levar muito. E firmeza e responsabilidade, e responsabilidade naquilo que tinham que fazer. Claro. Não adiantavam nada, quer dizer, aquele conceito que muita gente tem, que às vezes é preciso arranjar o dinheiro que vem facilmente de fundos comunitários ou isso. Não, tínhamos que ter o resultado daquela verba que íamos investir. E foi a firmeza que também o ajudou a lidar com aqueles momentos tão conflituosos que foram da sua gestão, enquanto também o ex-presidente Pimenta Machado sobre o Vitória Sport Clube? Foi a firmeza. Se eu não tivesse a firmeza que tinha, com essa vedeta, E ainda por cima era uma vedeta, porque isto é importante frisar. Porque também tem muitos dos apoiantes esses que também são aqueles... Não, porque na altura davam mais importância ao desporto federado do que àquilo que nós queríamos também implementar, a nível concelhio. E, portanto, enquanto ele tinha uma espécie de exército contra mim, se fosse caso disso, e eu tinha defesas frágeis nas freguesias, onde estávamos a trabalhar, Exato. nas vilas, sobretudo, mas não era a mesma coisa. Agora, nunca lhe virei a cara à luta, não tem hipótese nenhuma. Claro. Mas também resolveu as questões e é isso que importa. Falando em equipamentos desportivos, uma vez que estamos a falar muito neste ponto da conversa dos fundos europeus, falo da cidade desportiva, multiusos de Guimarães, complexo municipal de piscinas, pistas de atletismo Gêmeos Castro. Estes são alguns dos exemplos sobre o trabalho do António e da sua equipa. Porquê o desporto? Porquê o desporto mereceu tanto investimento? Não, porque eu tinha também colaboradores que dominavam melhor a matéria do que eu. Primeira questão. Okay. E em segundo lugar, nós tínhamos na altura, agora não sei se a dimensão etária é a mesma, mas na altura nós tínhamos uma grande juventude, muita gente, muitos jovens, e era necessário dar-lhes um complemento de atividade que eles não tinham até aqui. E, portanto, nós só poderíamos resolver esse problema, tendo em conta, sobretudo, primeiro as vilas, e depois, dentro do possível que pediam na altura, um campo pelado que não tinham, ou outra atitude. Exatamente. Portanto, esse foi o nosso conceito de levar à prática um projeto mais abrangente, que tocasse não apenas a parte profissional, que era muito metediça, muito provocadora da Câmara, muito exigente. Os outros exigiam, mas com outro tipo de conceito, que não tinha a ver nada com o interesse mercenário do desporto federado. Claro. E a Tempo Livre é uma das empresas que surge e de tamanha importância, e desculpe, vou só levantar este livro porque ele também é bastante relevante para quem quiser conhecer um pouquinho mais da história desta incubadora de ideias e de gestão, sobretudo, porque nem tudo se faz de parte do trabalho criativo, a gestão é bastante importante também para levar a cabo vários sonhos. A Tempo Livre também surge como uma necessidade de dar uma orientação a todo investimento que foi feito em Guimarães através dos fundos europeus. Pois, exatamente. E já vamos à Capital Europeia da Cultura, que aí também tenho várias perguntas que Sim, lhe fazer. mas neste caso concreto é o que diz, porque a Tempo Livre acabou por começar a abarcar, sobretudo no espaço urbano e suburbano, um conjunto de capacidades que não havia no Concelho. Não era fácil termos
uma estrutura tão bem orientada quanto isso. Claro que há pessoas que se destacam nesse trabalho, que era o vereador na altura, Amadeu Portilha, que ainda hoje é a alma mater, quem está na é frente, a alma mater da Tempo Livre. E tivemos também a possibilidade de, na altura, nós termos aquela organização, porque o primeiro-ministro da época era simpático comigo. Talvez também pela sua presença em Assembleia de bastante tempo Sim, e o seu também, trabalho também, não ser reconhecido, não é? também isso ajudou imenso, Esteve na ajudou imenso a Assembleia vários níveis. Mais de 10 anos, não é? Sim, 2 mandatos, portanto 12 anos talvez. De qualquer dos modos, ele veio inaugurar e tínhamos uma multidão atrás de nós. E eu ia-lhe mostrando, dentro do que podia mostrar, e ele ia olhando. Multiusos, falamos do multiusos neste multiusos, caso. Okay, porque depois sai várias coisas à volta, há várias iniciativas à volta do multiusos. Depois, mas o edifício em si foi fundamental, porque era uma coisa que não havia aqui perto, nem com aquela dimensão, nem com aquelas capacidades, nem com aquele voto. Então, atrás de nós... Impressiona, não é? Quem passa e olha para o exatamente. próprio edifício, Atrás de a nós própria vinha estrutura. uma população na inauguração e o primeiro-ministro na altura, Guterres, vira-se para um silêncio com tanta gente, assim, tu sabes porque é que estão todos em silêncio? Porque estão admirados da obra que está aqui. E eu, Sr. Primeiro-Ministro, talvez, mas muito obrigado, porque se não fosse o senhor não tínhamos também a possibilidade de poder fazer E aquilo. o que é que sentiu nesse momento? Assim, Senti orgulho grande, como em termos imagina. mais íntimos, pergunto-lhe, percebe? É um orgulho grande, não é? Um orgulho grande. Tinha uma boa relação com os membros do governo e isso ajudou imenso. E, naturalmente, pouco e pouco, nós sabíamos que tínhamos alguns quadros de qualidade que foram assumindo responsabilidades e depois demonstraram também as suas capacidades, que dão origem a termos hoje um multiusos com várias valências, com uma estrutura organizativa de topo, e onde tudo funciona bem, onde tudo corre bem. Então quer dizer que hoje, olha, para todo este investimento que foi feito na cidade de Guimarães, de equipamentos, sobretudo, que serviam o interesse do cidadão, e isso é importante frisar, esta, finalmente, separação entre clubes e o cidadão, que o desporto importa ao ser humano, ponto final, não é? E o António, que esteve na vida académica, acho que consegue perceber bem, até intelectualmente falando. E acho até estranho porque é que acredita que demorou tanto tempo o desporto a ser considerado fundamental na vida do cidadão, não é? Por aquelas entidades que têm, de facto, a capacidade de gestão, de criar, de dar ao cidadão algo, porque é que acha que demorou tanto tempo? Porque, na altura, havia problemas de índole vária que, de algum modo, estavam na primeira linha daquilo que era a exigência do cidadão. Não tínhamos central de caminhonagem. Tínhamos umas latas em cima umas das outras e eu não sei o que mais e tal. Isto é uma vergonha, não sei. Bem, claro, a gente não tinha dinheiro para a maior parte das coisas. Depois as pessoas tinham problemas de natureza vária, mas o desporto não era, em primeira instância, a preocupação maior. Não era. Mas na Antiguidade Clássica já era. Já era. Veja o exemplo dos gregos. É engraçado como é que nós transportámos tanta coisa. Pois. Mas depois fomos andando a pouco e pouco, a coisa foi-se trabalhando, começaram a exigir campos de futebol onde não havia nada especial, havia poucos jovens. Epá, mas quantos jovens é que lá tem? Não tenho não sei quantos. Sempre futebol, não é? Mas a verdade, querer sempre futebol. Sempre futebol. Mas depois, com a evolução disto, e depois com o complexo de piscinas, em vários sítios, nós de facto remodelamos muito aquilo que era o equipamento que possuíamos. Exato. E dávamos oportunidade à gente nova de poder suprir carências que não tinham até aqui. E é isso que depois também faz com que as pessoas nas suas casas estejam a passear pela cidade e tenham vontade de praticar atividade esportiva. Também é verdade. Não é? Porque se não há estrutura, também não suscitamos o interesse, não vale a pena, pois claro. Ideia. Nem todas as pessoas têm propriamente dinheiro para pagar, sei lá, grandes inscrições em grandes Não, mas isto tudo tem uma componente, agora tem, e na altura, logo a seguir, quando foi possível,
tinha uma componente de apoio genérico, sem estarmos a olhar muito para aquilo que era o lucro possível. Tínhamos que encontrar soluções para poder manter a funcionar, com as verbas da Câmara, tudo bem, e também com os espetáculos começar a verificar-se, atrair público, atrair a atenção de Guimarães, juntarmos a isto outro tipo de soluções. Quando fala de lucro, acha que o lucro até pode ter vindo mais tarde, porque, nem que seja através de turismo, porque depois Guimarães fica mais no radar? Há bocadinho falava da cultura, mas temos que essencialmente falar do desporto. Guimarães, cidade europeia da cultura, Guimarães, cidade europeia do desporto, dois marcos fundamentais da gestão de António e da sua equipa. Acha que é daí que o lucro vem, mas vem mais tarde? Vem mais tarde aí, mas a Capital Europeia da Cultura e tudo mais que veio à volta dela deu-nos um elan tremendo a todos os níveis, mesmo até apoios que normalmente não eram tão fáceis de conquistar, quer no governo, quer nas instituições europeias, do que aconteceu a partir daí. Claro. Tivemos, de facto, um trabalho meritório, que foi reconhecido, vieram aqui as figuras mais marcantes da política do país, e não só. E tudo isso houve ali um período de ouro, na minha opinião, um período de ouro. De ouro, mas que também é preciso uma certa palavra de ordem e de orientação, porque era como dizia há pouco, de repente as pessoas começavam a ouvir que havia fundos europeus e achavam que havia muito dinheiro e para todos. E não é assim, não é? Não, e alguns, apesar do esforço que nós tínhamos, se havia, por exemplo, apoios indiretos, que tinham que ir, por exemplo, para o comércio, sobretudo, para o pequeno comércio. Sim. Isso foi uma guerra tremenda que aparentemente passou despercebida da população, mas a verdade é que eu estava sempre a ser pressionado pelo Ministro da Tutela porque é que não havia inscrições para remodelar os edifícios e as casas que tinham, pequenas casas algumas, outras melhores, que tinham responsabilidades nessa área. E um dia o Ministro telefona-me: ouve lá, eu tenho aqui, só faltam não sei quantos dias, não me recordo se eram 3, se eram 5, mas eram poucos dias, para as inscrições. Tenho aqui de Vieira do Minho 121 e de Guimarães tenho 0. E eu só justificou? Eu não tinha culpa naquilo, eu tinha-os incentivado, tivemos reuniões várias, trouxemos pessoas habilitadas nessa matéria não me recordo onde vieram, se vieram do Porto de Lisboa, mas eram especialistas. E toda a gente, os comerciantes que tinham interesse naquilo, iam ouvir, mas ficavam de pé atrás. Como é que é esta coisa? Também se calhar não sabiam como fazer, não tinham conhecimento adequado, a formação. Não, o que eles sabiam, o que eles queriam, e não estou a fazer-lhes nenhuma peroração negativa, o que eles queriam era saber como é que podiam, enfim, gerir aquilo com as benesses e que, porventura, não havia problemas nenhum se desviassem um bocadinho ali para uma coisa Hoje, que queriam. À distância do tempo, já pode falar disso, não é dessa posso forma? Falar, na altura posso falar, claro. Foi uma pena, mas depois acabou por vir. O dinheiro acabou por vir, mas pronto, mas não, a gestão desse dinheiro, do meu ponto de vista, não coube à Câmara, como imagina, mas não foi tão bem aproveitada quanto devia, na minha opinião. E disse-lhes isso na altura, várias vezes. Porque houve áreas que falhou ainda o investimento. Houve várias que falhou o investimento e que era mal conduzido e era realçado, se calhar, num tema que não tinha importância de maior, mas a verdade é que era aquilo que agradava àquele comerciante. São sempre situações... Como é que podia ter combatido isso? Tinha que partir dos vereadores de cada área, esse trabalho mais ativo? Não, isso depois, a partir do momento em que o Governo assumiu a responsabilidade de dar apoio, isso já não era connosco, era com a Associação Comercial. E a Associação Comercial é que tinha que fazer esse trabalho, fez o trabalho que muito bem entendeu, mas naturalmente eu não me quero pronunciar mais sobre isso. Pois, claro. E todos estes edifícios que foram construídos, desportivos, ao serviço do cidadão, foi também serviram também uma boa candidatura para Guimarães, cidade europeia do desporto. Exatamente. Assim como o investimento em mais de 100 eventos de diferentes modalidades desportivas, que acho que é importante focarmos nesse ponto, não é? É a atenção às diferentes modalidades desportivas que também permite esta glória a Guimarães. Mas atentemos então um pouco sobre este tema que é realmente muito importante para a cidade. De quem foi a ideia, por exemplo, de que Guimarães deveria candidatar
a cidade europeia do desporto? Não, isso foi... o Amadeu Portilha teve também importância nisso, a doutora Francisca Abreu também, e naturalmente o Presidente da Câmara tinha que validar Claro, todas as isso. pessoas estavam envolvidas, não é, com o desporto, na sua Exatamente, gestão. com o desporto ou com a transição da capital europeia da cultura para não morrermos de vez. Ok. Qual era a preocupação? Isto foi uma festa em grande da capital europeia da cultura. Não há nenhuma dúvida sobre isso em lado nenhum. Mas não podemos morrer, acaba isto e não há mais nada. Então arranjámos uma verba do governo, não muito significativa, para fazer a Cidade Europeia do Desporto, que também correu muito bem, não tinha a mesma capacidade económica para poder levar à prática projetos de outra natureza, de outra dimensão, mas aquilo que fez bem. Fez bem, tivemos aqui gente de vários países a trabalhar connosco e a população percebeu, sobretudo os jovens, perceberam que era fundamental termos um controle e uma visão para o futuro daquilo que interessava. O desporto e a cultura não são inimigos, são complementares. Exatamente. São complementares e, portanto, Voltamos nós não tínhamos tanto dinheiro, eu não sei, não tenho a certeza, mas acho que só recebemos do governo 100 mil euros, que era muito pouco, ao contrário da Câmara da Cultura, que teve milhões. Mas a verdade é que conseguimos fazer um trabalho com os nossos técnicos, com o vereador da época, o Amadeu Portilha, que nos fizeram, de facto, dar fôlego a tudo isso. E depois aproveitamos também 3 vedetas, entre aspas, do desporto em Portugal. Eram os irmãos Castro, certo, as e a Aurora Cunha. E, portanto, os irmãos Castro dedicámos-lhe uma pista. Com o argumentário da Capital Europeia do Desporto, nós tivemos apoio também das entidades, sobretudo o técnico, para fazermos um espaço com características que conhece com certeza, Sim. que é a pista dos irmãos Castro, Gêmeos Castro. homenagem para eles, e fizemos um pavilhão na vila, onde é natural a Aurora Cunha, um pavilhão também, não um pavilhão normal, mas um pavilhão que servia à escola, sobretudo, e à comunidade, dedicando-lhe também o seu nome. Claro, são tudo formas de chamar a atenção. Chamar a não é? atenção, Como são nomes que já eram conhecidos. muito conhecidos na Portugal, imprensa, olhem na para televisão, na Guimarães. rádio, e portanto fizemos isso. E depois muita gente nova nossa daqui, muita gente nova começou Também a a Garra Vimaranense ajuda, não é? ajuda, Nesse tipo de eventos, porque ajuda. as pessoas têm, infelizmente, A gente grande amor à nova cidade se- e aderem, não é? A todas essas adere. atividades que a Câmara propõe. E a gente nova, na altura, praticava desporto, sobretudo atletismo, com uma grande facilidade. Deu-nos, de facto, contributos fantásticos. Juntámos ao atletismo no espaço que era dedicado ao atletismo, aquilo que era possível ser ocupado nos períodos que não precisávamos daquilo para o atletismo, com o rugby, e fomos andando assim até chegarmos a uma altura em que o vimaranense não se pode queixar Não. daquilo que tem um handebol também muito trabalho para nós. Quando cheguei à Câmara, o handebol deu-me dores de cabeça tremendos. Tem lá um belo ginásio, não há problema nenhum, está tudo bem. O atletismo faz agora também, há o rugby, tem o rugby e tem o atletismo. Porquê é que sente que o handball lhe deu tanta dor de cabeça? Porquê é que sente que o handball foi uma das áreas que tantas dores de cabeça lhe deram durante o seu trabalho na Câmara? Porque recebi o pavilhão, aparentemente pago, e tínhamos uma multa diária de muitas centenas de euros até determinada data, acho que era 1 de maio, se não pagássemos. E não contávamos com aquilo, os cofres da Câmara, que na altura estavam vazios. Dinheiro, não é? Porque tem que se tirar de um lado para colocar no outro. Tínhamos que arranjar. Claro. E, portanto, o empreiteiro também não gostava assim muito de nós, disse logo, os senhores não pagam isto até àquela altura,
ou então nós vamos ter problemas e as pessoas ficam sem o pavilhão. E isso fez de nós uma exigência e um arregaçar de mangas para que tentarmos resolver o problema em tempo útil e está resolvido. Depois foi recuperado, foi melhorado. Claro, e o handball é de facto uma modalidade E as equipas para melhoraram Guimarães. também. Claro que Também sim. demos um apoio em Fermentões, porque havia lá um clube também, de menor dimensão, como é óbvio, mas de facto foi um período em que o desporto de Guimarães floresceu e espero que agora, com as condições que tem, que possa continuar. Claro. Tem memória de alguns dos constrangimentos mais fortes que possa ter encontrado durante esta missão da candidatura a Guimarães, Cidade Europeia do Desporto? Não foi grave. Não foi grave. Acho que o Amadeu Portilha foi comigo a falar com um membro do governo que tinha que ceder os 100.000 euros. E quando lá chegámos, ele começou a fazer ondas. E estava tudo feito, estava a fazer ondas. Mas o indivíduo que foi connosco, ou do governo de outra área, ou o nosso amigo, já não me recordo bem, Claro, são muitos anos. disse, já passaram muitos anos. não adiantas nada, pá, tens que dar o dinheiro, está estabelecido, está previsto aí, portanto não vais desviá-lo para lado nenhum, é para esse efeito que tem que ser e vais ver que Guimarães vai brilhar e tal. E pronto, e ajudou-nos também e resolvemos esse problema. Poderá apenas apontar esse como um dos constrangimentos. E foi de É um facto pequeno constrangimento. que é um pequeno constrangimento. Claro que eram 100.000 euros e para nós 100.000 euros na altura, para o desporto estávamos um bocado exauridos do esforço que fizemos na Capital Europeia da Cultura e aquele dinheiro estava estabelecido, tinha sido contratualizado e tinha que vir. Agora, quando no poder está alguém que depois é mais pressionado para poder levar mais um dinheiro, se puderem safá-lo do outro, é assim que fazem. E esses meandros conhecem-os bem, porque E andei quem por lá, esteve na andei por lá e Assembleia, sabia quem que esteve isso na funcionava Assembleia e assim. na capital do país vê de muita coisa. Consegue-me apontar alguns dos maiores benefícios para a cidade em si com esta nomeação que Guimarães ganha? Turismo, por exemplo, acha que chegou a afetar Não, positivamente? o turismo, qual era a nossa pretensão? O turismo esteve em alta, sobretudo na Capital Europeia da Cultura. Claro, Tivemos talvez. aqui do melhor que se faz em qualquer sítio. Tivemos aqui personalidades políticas de vários países que vieram até nós e que nos deram um contributo fantástico. A Capital Europeia do Desporto não teve essa dimensão, mas teve um conjunto de equipas de vários países aqui, que não lhe vou citar em pormenor porque também já não me recordo bem, Claro. mas que sei é que, de facto, dentro das potencialidades que tínhamos, dos recursos que tínhamos e daquilo que se foi projetado, nós, de facto, saímos por cima, com certeza. Claro, claro que sim. Diga-me uma coisa, Guimarães acha que ainda continua nesse caminho de abraçar as diferentes modalidades desportivas? O futebol, sobretudo pela grande marca Vitória Sport Clube, ainda se continua a sobrepor? Sinceramente, a sua opinião sobre aquilo que vai ver, Olha, eu gosto muito experienciou da- enquanto no comando, não é? Eu gosto muito da direção atual do Vitória. E sei que são pessoas muito capazes, mas tiveram uma herança complexa. Ok. Não posso dizer muito mais, mas Sim, receberam e uma os herança fatos muito são complexa. públicos. E, portanto, como a herança é complexa, a dimensão do Vitória, aos olhos dos vitorianos, está bem, mas podia estar melhor. É a leitura que eu faço, mas é pessoal. Porque os recursos de uma entidade com a dimensão de Vitória e, sobretudo, pretendendo ter uma equipa que fique sempre até ao 5º lugar do campeonato, não é tão fácil assim, porque teve um período de transição muito complexo. Não lhe sei dizer mais, ou se sei dizer não vai devo, fazê-lo? não Claro. quero fazê-lo, Claro. mas a verdade é que a atual direção tem dificuldades, tem trabalhado bem, do meu ponto de vista, mas tem recursos que noutras alturas são minoritários relativamente ao passado. Sim, sim. Não, e Guimarães, de facto, é uma cidade que tanto o projeto da cultura como o projeto do desporto são marcos que se mantêm. Qualquer pessoa que viva fora de Guimarães consegue ter essa percepção. Falam muito do desporto, quando falam de Guimarães, falam muito da cultura. Por isso, eu acho que podemos dizer que esses projetos, apesar de terem muitos anos, 2013, por exemplo, do desporto, deixaram as suas marcas, felizmente. Deixaram.
Deixaram. O período áureo da visibilidade de Guimarães a nível europeu, sobretudo a nível europeu, mas também de outros pontos do globo, sobretudo do Brasil, tem a ver com a Capital Europeia da Cultura, porque mexeu com tudo, com toda a gente, com muito dinheiro, com gente muito especializada em matérias específicas, que naturalmente nunca tinham vindo a Guimarães. Tudo isso, de facto, deu um salto enorme. Claro. A complementaridade, portanto, para não cairmos no vácuo logo a seguir, foi o desporto. E o desporto esteve muito bem também. Sim, sim. É fruto, das boas equipas que se vão tendo, no fundo, não é? E tivemos aqui... Continuar a chamar a atenção às diferentes modalidades, ao desporto, tantos anos depois, não é? Após 2013, é de facto através do trabalho das equipas, porque nós sabemos que isto depois pode parecer tudo muito bonito, mas no dia-a-dia implica tentar ter muitas ideias, como levar para a frente essas ideias, o dinheiro chegar a todos. Mas, ao fim e ao cabo, estamos a falar de uma mudança de paradigma e ela veio, sobretudo, através da sua gestão. Exatamente. Não podemos negar. E veio sobretudo porque o elan recolhido na Capital Europeia da Cultura teve uma dimensão fora de vulgar. Nem nós pensávamos que íamos tão longe. Nem nós, nem o Governo, que nos apoiou na altura. Mas, de facto, ele correu muito bem. E como correu muito bem, o vazio imediato era, do meu ponto de vista e do nosso ponto de vista, do grupo que trabalhava comigo, Claro. Estão muitos deles aí ainda na vida ativa, percebeu-se que era preciso termos uma transição que não desmerecesse da dimensão anterior. Não podia ser igual, não tínhamos os mesmos recursos, mas tínhamos condições para poder fazer uma coisa que não nos envergonhasse, e foi o que conseguimos. Exatamente, não envergonhasse e que se manteve. E foi o que conseguimos. E percebeu-se que a seguir, os jovens a correrem por aí, por um lado e pelo outro, de algum modo correspondeu àquilo que eles viram também na Cidade Europeia do Desporto. Sim, porque diz que o desporto está na moda, mas a verdade é que Guimarães começou a influenciar essa moda aos seus cidadãos muito antes de toda esta nova onda que as redes sociais também trouxeram bastante também ajudam para todas as pessoas, não é? Que têm vontade de experimentar coisas novas, de se ver de uma forma diferente e também ao longo do tempo vão percebendo que de facto isso as torna melhores e diferentes, não é? As capacidades intelectuais também são muito mais desenvolvidas a partir do desporto e de facto a sua gestão deu muita importância a isso. Se eu perguntar ao António, no seu íntimo, como se sente hoje, olhando para trás, que já podemos dizer que passou algum tempo, para toda esta grande obra que deixa feita em Guimarães e que continua a ser praticada, felizmente, deixou bons frutos, como é que se sente? Como é que... Eu sinto-me bem, mas não sou vaidoso. Eu não sou vaidoso. Eu sou um cidadão comum. Salvo nesta entrevista e numa outra que porventura tenha um tema similar, eu não reclamo para mim nenhum tipo dessas coisas. Fiz o trabalho que tinha a fazer com uma equipa fantástica que tinha na altura, que em muitas situações dominava melhor as matérias do que eu. Mas portanto, isso é normal. Portanto, eu quando não tenho um conhecimento específico de um tema, entrego ao colaborador que domina o tema melhor do que eu. E isso não diminui nem a importância da presidência, nem a importância do trabalho que vem aí, antes pelo contrário. Aconteceu isto com a cultura, com a doutora Francisca Abreu, e aconteceu no desporto, com o Amadeu Portilha. Portanto, e o José Bastos também deu um contributo, mas de qualquer dos modos, quer dizer, a lógica é, se estou aqui para ser o timoneiro, tudo bem, mas eu posso contar-lhe uma historieta relacionada com o jazz. Deu uma bronca das antigas. É que eu não tinha a noção nenhuma do que era o jazz. Não tinha. Ok. Não tinha. Sou um cidadão de um território muito no interior, hein? E cometi uma gafe a definir o jazz. E essa gafe andou atrás de mim durante meses ou até anos. Mas que na comunicação Já não social sei. era constantemente... Não, na comunicação social... O seu nome era pronunciado através dessa gafe? Não, oposição, Claro, oposição. nos indivíduos que vinham aqui e queriam que eu estivesse presente, mas eu não queria porque eu não dominava a matéria.
está entregue à vereadora do Dona Francisca Abreu, ela é que domina isso, ela é que disse, vale a pena apostar, é uma coisa que não há aqui no Norte, uma coisa com dimensão que nós podemos fazer, nós podemos fazer isto. Então, ó Francisca, então se tem, faça favor. Eu toco bombo, a menina é que sabe de jazz, e portanto faço favor. Então, respondeu... Era com grande simplicidade que nós tratámos estas questões, mas também com a noção exata de que se não tínhamos competências para levar à prática um projeto de índole pessoal, embora em representação da Câmara, quem é que está ao nosso lado para poder dar corpo a isto? É a mesma coisa com a reabilitação do centro histórico. Quer dizer, eu sou licenciado em História e em Português, tudo bem, mas eu não sou especialista. É o arquiteto Távora, é o arquiteto Loza, portanto, eles é que nos dizem o que é que vamos fazer, sabem o que é que nós queremos e, portanto, nós vamos dar corpo àquilo que é um projeto com dimensão, mas que vai ser liderado por alguém que domina a matéria. E, politicamente, eu valido aquilo que eles disserem porque eu tenho confiança neles. Então posso dizer que um dos seus segredos para estar tantos anos à frente da Câmara de Guimarães é o saber delegar? É o saber delegar e acompanhar. 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 E tentar beber, na medida do possível, das minhas capacidades, porque depois era muita coisa, das minhas capacidades, beber um pouco o que estava a acontecer, para também não ser apanhado em flagrante. E pulso firme, não é? Até para remarcar a diferença exatamente, dos tempos, como falámos exatamente. há pouco. Mas nunca tive dúvidas nenhumas que as pessoas perguntam, mas porquê é que o senhor fez... Isto não fiz, o centro histórico foi reabilitado, não foi por mim. Não, o projeto até começa a ser pensado ainda com António Xavier. Sim. E Távora, não é? Portanto... Sim, pensado e tal, mas com uma casita ali na Rua Nova e tal, tudo bem. Mas é um início, não é? É o Quer início. dizer que começa a existir uma atenção para... É o início, mas depois, com aquela dimensão, não é? Que já não é uma rua, já são largos e ruas várias, etc., que implicam também muito dinheiro, e muita exigência, mas tem que ter um timoneiro que domine muito bem a matéria. Claro. Porque não sou eu que... O senhor tem agora... Vou-lhe dar um exemplo. O arquiteto Távora, tínhamos um cruzeiro no Largo da Câmara, que deve conhecer. Sim, sim. Um cruzeiro que era uma homenagem aos escoteiros. Ok. E ele um dia diz-me assim, Presidente, você, depois da manhã, tem que me fazer desaparecer aquele cruzeiro dali. Com uma justificação plausível? Com aquilo não se enquadrava na envolvência Paisagística, claro. paisagística e monumental, obra, né? e monumental que estava ali à volta. Não tinha nada a ver com aquilo era uma coisa recente. E os técnicos especializados sabem disso muito melhor do que eu, embora eu também percebi o que é que eles queriam. Mas arranjar isto de uma madrugada para de manhã não foi tarefa fácil, mas a verdade Sim, não é que... estamos a falar de uma coisa deste tamanho, não é? Mas a liderança foi essa. O que for preciso aqui, eu estou aqui às 2 da manhã, o que for preciso aqui estará aqui, o que é necessário, não sei o que vai tal, para onde é que vai, vamos arrumar tudo e depois vamos falar, mas já sabemos que vai ter uma bronca tremenda. Andei a levar pancada durante 2 anos seguidos com o grupo de escoteiros e na altura havia alguns milhares, não lhe sei dizer quantos, mas havia... Isso também é bom sinal. Claro. Mas Mas quando as pronto, pessoas se revoltam... uma coisa arrumou, sim senhora, está feita. A mesma coisa com a fonte doutoral. A fonte doutoral, quando cheguei, parecia-me a mim, e parecia-me mal, que uns jatos maiores ficariam mais bonitos. E quando chegamos à reabilitação do centro histórico, tem onde está também o doutoral, disseram não, estes jatos não tem nada a ver com a origem disto, não sei o que mais e tal, vamos tirar. Claro, tiramos, tudo bem. Claro. Era alguém que dominava a matéria, que sabia o estatuto que esse espaço tinha de ter com as características do período do resto do monumento e, portanto, o que era preciso era saber aceitar facilmente e não impor nada, porque também era gente que não impunha, que não aceitava imposições. Não, eram gente com muito gabarito, fibra. Com um gabarito de fibra, de conhecimentos. E, naturalmente, foi por esta via que nós conseguimos dar a volta à cidade e à cultura e ao desporto, etc. E agora vou para o café, converso um bocado e está feito. E deixe-me fazer-lhe uma pergunta mais pessoal. Gostava de ter praticado alguma modalidade esportiva, tê-la levado assim de uma forma mais a sério,
também o influenciou dessa forma, a pensar em si? Não, sabe, Tudo aquilo que investiu na cidade, não é? Não. Também colocou o António a pensar, quando era novo, se calhar gostava de... Eu corria muito, quando era jovenzito. Corria muito. Na minha aldeia, corria muito, tudo bem. Depois, quando tive que ir para a vida militar, fui para os comandos. Aí já é um bocadinho traumático, não é? Já não é propriamente uma atividade esportiva por escolha, não é? Aquilo é uma coisa, quer dizer, eu não escolhi. Já não havia indivíduos voluntários, porque normalmente os comandos são voluntários, mas fui apanhado, já com 18 anos de tropa, fui apanhado para ir para uma companhia de comandos que se ia formar em Luanda. E, portanto, a formação foi lá, que aqui faz-se, já não me recordo, a terra aqui, faz-se aqui num espaço no interior do país, mas o clima que nós fomos encontrar em Angola era naturalmente uma coisa terrível para nós. Conheço. Não é? E pronto, e depois aquilo tinha truques que a gente não dominava. E pronto, isso tudo foi... de uma terra do interior para a África, é um oposto, também deve ter sido uma lição de vida enorme. Uma coisa terrível. Mas isto também deu-me uma endurance de resistir a muitas questões. As pessoas não estavam habituadas. Eu só queria uma coisa, e se entendia que com quem me assessorava era assim que tinha que ser, não adiantava nada a oposição, nem mais não sei quem, nem as pessoas, não, porque este é o caminho certo. E eu tinha essa capacidade de resistir, porque fui obrigado a assumi-la lá durante vários anos, Claro. 3 anos e meio. Então acreditava que era o caminho certo e, como dizia, e bem, porque tinha uma equipa em quem confiava e em quem delegava e o trabalho aparecia feito, mas também desse pulso firme que a vida o incutiu. E há muita gente que não gosta deste pulso firme, como está a imaginar. Mas eu não quero saber. Eu não quero saber. Eu tento ser educado. Isso é outra conversa. Tenho que ser educado. Pois, exato. Educação não tudo interfere bem. com isto Agora, que estamos a falar, claro. quando alguém questionava, não é? Estavam habituados nisso. Questionava uma questão, não é assim, porque não sei o quê, não sei o que mais, é um caro amigo. Não tem hipótese. Isto vai ser assim, por isto, por aquilo, vamos embora. É por aqui que nós vamos. Sim, porque se ficamos muito perdidos em quem vai tomar a decisão e será que sim, será que não, se Pois. calhar não tinha feito toda esta obra desportiva que relatámos aqui não nesta podia conversa. hesitar. Era duro, fazia moça. Eu às vezes na reabilitação urbana ia com o meu motorista, dizia assim: Fernando, venha atrás de mim. Venha atrás de mim e ouça ia muita gente a ver aquelas coisas quando há obras e tal. Vem atrás de mim e ouve, o senhor faz de conta, ouve o que eles dizem, que é para comparar com aquilo que eles me vão dizer quando eu passar. Presidente, muito bem, sim senhora e tal, e muitas festas e tal. E o Fernando de atrás, não digo os nomes todos, mas assim, esse sacana anda aqui a estragar-nos anda a estragar-nos o Toural, anda a estragar-nos aqui a avenida, o Largo Condessa de Juncal. As pessoas às vezes têm dificuldade em aceitar a mudança, não é? A falta de perspectivar como vai ficar e para que é que vai servir. Vai servir, já viste isto, uma coisa e tal, este marrasco que está aqui à entrada da porta da vila, isto é alguma coisa, isto não tem nada a ver com o monumento que está à beira do castelo e tal. Mas claro, o modelo era outro, quer dizer, nós tínhamos que estar uma imagem, mesmo na componente artística, que tínhamos um tempo próprio. A figura de Dom Afonso Henriques, que está perto do Paço dos Duques, tem um período em que a arte era trabalhada àquele nível. Ao nosso nível, o que estava em voga, na altura, perante informação que recebi, o cotileiro é o melhor para fazer isto. Tem ali umas coisas e tal. O que é isto? Que marrasco. Fomos insultados na inauguração. Tudo, que vergonha, não tenho vergonha de estar aqui e tal. Uns dias depois, ou 15 dias depois, ou 10 dias depois, começaram a aparecer muitos turistas, não é, ali na zona. E todos tiravam fotografia, porque era uma coisa exótica. Exótica. Sim. E depois, eu quando passava por lá, dizia assim: Presidente, porquê é que as pessoas tiram tantas fotografias aqui a este mamarracho? Porque vocês chamam de mamarracho, mas a pessoa percebeu que há aqui qualquer coisa que de facto tem interesse para a fotografia que ele levou. Talvez assim, então.
Primeiro estranha-se, depois entranha-se. Exatamente. É assim, não é? E se Mas- formos ouvir todas as vozes, se Não, calhar não. poucas coisas Não. se fazem. Íamos ali a Braga comprar ali um boneco, daqueles que há feitos, que parece vai não sei o que, tudo bem, punhamos ali Santo António. Vamos lá, fica aqui, já está. Falando em ouvir todas as vozes, tenho aqui uma curiosidade que se calhar gostava de haver esclarecido antes mesmo de fecharmos a nossa conversa. Como reagiram os clubes perante a Câmara Municipal, quando de repente a Câmara Municipal investe dinheiro em equipamentos desportivos que iam servir sobretudo o cidadão, em vez de, por exemplo, dar mais dinheiro aos clubes? Não, os clubes na altura não tinham instalações compatíveis com a pretensão que tínhamos, e era legítima, não é? Ok. Não então, tinham, não tinham. Foi compreendido. Foi compreendido, não houve problema nenhum. Agora, esses indivíduos que lideravam os clubes, se pudessem sorver mais dinheiro à Câmara, sorveriam. Mas a nossa estratégia era simples. Aquilo que é o desporto profissional, ao nível de equipamento, nós fazemos o possível e tem-no de grande qualidade. O desporto, enfim, que não tem o cunho profissional, esse é acarinhado por nós, com construções compatíveis com aquilo com a modalidade que querem praticar. Temos piscinas, temos pavilhões, temos várias coisas. E aí, foi bem recebida a verba saía da Câmara diretamente. Para os clubes, não. Os clubes profissionais, não. Esses não. Esses tinham os seus recursos, eles é que sabiam, eles é que geriam, não éramos nós. Claro. Os privados, às vezes, nós podíamos dar alguma ajuda, mas também controlámos aquilo. Portanto, não me pareceu que a coisa corresse mal. Sinceramente, não. Os camaranenses, de certeza, que sabem responder aquilo que o seu trabalho e da sua equipa significa para eles, se lhes perguntarmos? Se perguntarmos, alguns sim, mas a maior parte daqueles que eram do meu escalão etário, ou mais velhos um pouco, que acompanharam isto tudo, eram aqueles que hoje já cá não estão. A maior parte já cá não estão. E esta rapaziada nova, sinceramente... Não conhece a história. Conhece mal a história e acha que é tudo muito mais simples, muito mais fácil, houve muito mais dinheiro depois. Já nasceu a ver as coisas... já existiam, não é? Quando nasceram. Mas sabe que uma coisa que nos dá uma grande força, quer por estarmos numa tropa especial, onde ali não há tergiversações a nenhum nível, é cumpre, está feito, pode, não pode, morre, acabou. Não tem, isso dá uma força enorme depois quando temos uma responsabilidade que, apesar de tudo, é muito simpática comparada com a outra, não é? E a outra ainda cá está. A outra ainda cá está. Ao contrário. Guimarães, o que significa para si? Para mim é a melhor terra do mundo, primeira questão. Ao contrário do que pensam os guimaranenses, eu não nasci aqui, mas os meus antepassados são daqui. Ok. De Caneiros e do Centro Histórico. Centro Histórico, coração. E eles não sabem. E também nunca ninguém me perguntou com pormenor e eu também não disse, não é? Não tenho vergonha nenhuma, antes pelo contrário, mas eu nasci a 50 km daqui. Vim estudar para aqui cedo, trabalhar depois cedo, depois a transição do trabalho com o estudo para poder licenciar-me, e depois apareceu a tropa que me baralhou um bocado a vida, como imagina. Foram aqui 18 meses e depois 3 anos e meio em Angola. Números redondos, não me recordo bem também, mas não me agora. De qualquer dos modos, depois cedi-me aqui, a minha mulher é daqui, E, portanto, os meus filhos são daqui, de facto. os meus amigos são daqui, e há muito boa gente. Eu passo na rua, nunca ninguém me insulta, até agora. Pode-me insultar, que também não me importa nada. Mas, de modo geral, reconhecem que fez um grande esforço, que havia mão firme, também é verdade, que é uma crítica que fazem agora, se calhar ao contrário, mas não sei, já não é comigo. Exato. Já não é comigo. Já fez bastante e já deixou algo de muito importante à cidade, não é? Há sei que coisas que não gostaram que se fizessem, vai cortar as árvores do Toural. As árvores do Toural, diziam os especialistas, que não têm interesse nenhum. São árvores que não têm pedigree a nenhum nível, mesmo ao nível da vegetação. Temos que encontrar aqui uma alternativa, fazer aqui como é que se chama na Espanha, aquela parte mais nobre
As vias, queriam construir uma via Não, mais... na cidade, a parte mais central da cidade. A Gran Via? Não, como em Salamanca, por exemplo, tem aquele espaço ali. Uma praça, queriam construir uma praça. É uma praça, eles dão-lhe outro nome. Pois, Mas que era a nossa praça e tal, isso não tem que ter, essas árvores não têm qualidade nenhuma. Vão a título excepcional, passamos ali embaixo um bocadinho para as pessoas com os bancos depois para ficarem ali. E tudo bem. E depois uma grade para refletir aquilo que é, de algum modo, o trabalho das casas no trabalho da época que as casas que estão aqui à volta têm. Foi um problema na altura. Entre muitos atritos, a verdade é que conseguiu deixar a sua marca na cidade. Não sei se deixei, mas a verdade é que também, fizemos de um alguma esforço. forma, é adorado, porque ainda que tenha esse pulso firme, Não, a verdade é mas que as pessoas sabem. conhecem o As pessoas trabalho. sabem. Eu acho que sim. Eu acho que sim. e não Agora podemos tenho deixar pena de que evidenciar. se deixe estragar alguma coisa. Tenho pena. Porque há coisas que podiam estar muito melhor trabalhadas. E há outras que foram posteriormente feitas também com nível que olha e com reconhece, qualidade, e naturalmente. reconhece obra. Eu não sou egocêntrico para dizer assim, foste tu que fizeste tudo. Não, mas como teve muitos anos, é normal que suscite foram o muitos interesse anos, foram muitos e anos. infelizmente não foram anos mal entregues. E trabalhei com Percebemos hoje todos, trabalhei com o Manuel Ferreira, trabalhei com o Sr. Xavier, Sim, sim, trabalhei com outras vereador. pessoas que, de facto, ou como vereadores, ou eu como vereador deles, nenhum problema de maior, nenhum problema. Tive chatices, como é óbvio. Um dia cercaram a Câmara porque queriam mais dinheiro para a Vitória e eu achava que não se deveria dar. E embora os outros pudessem votar e tinham maioria, mas queriam também o nosso aval e não demos esse. E lá fora, resolveu-se com polícia, provavelmente. E lá dentro, fora- e e lá lá fo- dentro, o que é que se falava? Como é que estavam essas... Não, como eram lá, as emoções que se viviam? lá dentro queriam que nós voltássemos atrás com uma deliberação que tínhamos feito. E eu disse, não, essa deliberação não foi cumprida. Concedemos uma verba para determinado tipo de objetivos e ela não foi cumprida. E, portanto, nós não votamos isso. Não retiramos isso. Vocês têm quórum, façam um favor. E tivemos o cerco na Câmara e nós ali dentro. Ali a aguentar. Pois era isso que eu estava a perguntar, como é que eram as emoções que se viviam lá dentro de quem estava no cerco. E nem sei se rebentaram a porta na altura. Se não rebentaram foi porque a polícia não deixou. Mas era para rebentar a porta e para nos chegar a roupa ao corpo. Esse tema ainda vai ser mais explorado aqui neste espaço através de outro convidado. Mas é importante terminarmos a conversa com esta história, porque demonstra mais uma vez o pulso firme que foi necessário para poder marcar a diferença entre o que era o desporto dos clubes e o desporto do cidadão, em como o futebol era importante, mas não fundamental para a cidade, fundamental seriam várias atividades. E acho que conseguimos aqui com esta conversa contar alguns episódios, narrar alguns dos feitos do seu trabalho e da sua equipa. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o vosso convite e também elogio o vosso trabalho e o dos meus pares, que naturalmente também trabalharam como eu trabalhei, cada um à sua maneira, com as suas características, com a sua maneira de ser, mas todos nós damos um grande impulso a Guimarães. Uns mais, outros menos, consoante os recursos que tinham, ou consoante a maneira de ver as coisas que tinham, mas de facto trabalhamos em prol da comunidade, que na altura era uma aldeia grande. Guimarães na altura era uma aldeia grande. Ok. Ok? Vamos narrar a história desta aldeia grande que virou a Cidade Europeia da Cultura e do Desporto. Exato. Também graças ao seu trabalho e da sua equipa. Muito obrigada. Obrigado eu e o meu trabalho para aquilo que estão a fazer, que de facto faz com que nós revivamos um pouco o nosso passado recente. Boa frase. Tá? Obrigada. Obrigado eu. Hit the love.